Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a rosca sem usar o ajudante do Mac 3, né? Escrevendo o próprio código que é o G76. Porque para a gente fazer uma peça que vai ter um desbaste, uma rosca e um outro processo, a gente não vai poder usar o ajudante, né? O ajudante vai ser só para fazer a rosca. Então, se a gente quer fazer mais processos na peça, a gente tem que escrever o próprio código. E eu vou mostrar aqui como fazer isso. Para criar o código aqui no Mac 3, a gente vai no modo automático, em Cycle e aqui em editar. E a partir daqui a gente pode escrever o código. Então vamos tornear uma peça que ela vai ter um desbaste e uma rosca. Vou mostrar aqui como fazer a rosca tanto cônica quanto normal. O comando de rosqueamento é o G76. Como ele é um ciclo, ele tem várias informações para ser digitado nele. Vou colocar elas aqui. Então vamos ter o X, o Z, o Q, o P, o H, o J, o I, o L, o C e o T. Vou explicar o que é cada um deles agora. O X é a medida final da rosca. Se a gente for fazer uma rosca, por exemplo, M20 por 2, então a medida final seria 18 milímetros. Então a gente coloca aqui 18 milímetros. O Z é o comprimento final da rosca. Se a gente quer que a rosca tenha 20, 30, 40 milímetros, aí a gente digita aqui, só que esse valor tem que ser negativo. O Q é a quantidade de repetições da última passada. Quando ele fizer a última passada, quantas vezes a gente quer que ele repita para tirar aquela tensão que fica na ferramenta. Então a gente bota 1, 2 ou 3, quantos a gente precisar. O P é o passo da rosca, 1 milímetro, 1,5, dependendo do passo que for fazer a rosca. O H é a profundidade da primeira passada. Se a gente quer que a primeira passada ele tire 1 milímetro do material ou 1,5 milímetros, depende do material também. Se for um material mais duro, como o aço, a gente bota essa profundidade um pouco menor. O J é a profundidade mínima. O Mac 3 ele vai fazer um cálculo da profundidade da primeira passada até a profundidade mínima e ele vai diminuindo essa profundidade progressivamente até chegar na profundidade mínima. Tipo, se a gente botar aqui 1 milímetro, ele não vai cortar a peça de 1 em 1 milímetro até chegar na profundidade final. Ele vai fazer um cálculo progressivo e vai diminuindo. A primeira passada 1 milímetro, a segunda passada 0,8, a terceira passada 0,5 até chegar nessa profundidade mínima. O I é o ângulo de entrada. Se a gente deixar o I em 0, ele vai fazer o rosqueamento radial, que seria fazendo um movimento reto no eixo X. E se a gente colocar um ângulo, o Mac 3 recomenda 29 graus, ele vai fazer o rosqueamento oblíquo, que ele vai fazer o incremento tanto no X quanto no Z, fazendo o movimento na diagonal, para diminuir a tensão na ferramenta. O L é o ângulo de saída. Quando a ferramenta estiver no finalzinho lá da rosca, se a gente deixar em 0, ele vai sair reto, se movimentando no X também. Só vai recuar e voltar. Se a gente colocar um grau aqui, 45, ele vai sair em 45 graus
e recuar. O C é o afastamento em X para o retorno da ferramenta. Quando a ferramenta termina de fazer o filete, ela tem que recuar, né, para sair da peça. Então o valor que a gente coloca aqui é o quanto ela vai fazer esse recuo. E o T é a conicidade, para a gente fazer rosca cônica, a famosa NPT. Então a gente bota aqui 1 grau e meio, e aí vai fazer rosca cônica. Sabendo agora para que serve cada informação, né, vamos escrever o código agora. O G76 a gente vai usar, então só vou colocar ele mais para baixo. E vamos começar aqui. Como eu estou com a troca de ferramenta, eu vou já definir aqui a primeira ferramenta. T0101. Para ela sempre iniciar na primeira ferramenta. Vamos ligar a placa M30 e definir uma velocidade S500. Vamos fazer agora o código para o desbaste. Como eu vou usinar um material macio, então eu só vou dar 2 passadas para fazer o desbaste. Vou fazer uma aproximação mais lenta. G1 X 36 Z0 Z0 F 1500. Ele faz a primeira aproximação da peça e vamos fazer um faceamento. G1 X0 F 150. Fez o faceamento, então a gente vai retornar o X para o diâmetro. G0 X 26,5. Essa é a medida que vai fazer o primeiro desbaste. Então, G1 Z menos 15. O comprimento vai ser de 15 milímetros, então menos 15. Aí, retornar a ferramenta G0 X 28 Z5, para ela retornar afastado da peça. Vamos aproximar de volta o Z, Z1. Eu faço isso porque meu eixo Z ainda tem uma folga, então eu retorno ele um pouco mais e depois avanço para eliminar a folga. X15. Esse 15 vai ser o início para fazer um chanfro na peça também. Então, aqui G1 X 20 Z menos 2. Aqui ele vai fazer o chanfro de X15 até X20 e no Z tirar menos 2. Vai fazer o desbaste agora
x21. Como vai ser, esse primeiro vai ser uma rosca cônica, então esse x20 vai ser o x inicial e x21 o x final. Z menos 15. Aí para poder fazer um desbaste cônico, tem que colocar as coordenadas de x e z na mesma linha. X 26, ele vai dar um pequeno desbaste para deixar uma face reta. E x 35, z menos 19, para fazer um chanfro no final do desbaste. Então esse vai ser a parte do desbaste. Já está pronto. Aí vou trocar para a ferramenta de rosca T0505. E vamos agora para a parte da rosca. A rosca, né, nessas coordenadas aqui, a gente só coloca o x e o z final. Então a gente precisa colocar o x inicial e o z final aqui em cima. Eu também coloco uma aproximação, que essa aproximação pode ser igual ao x inicial, mas eu gosto de colocar um pouco maior. Então, G0, x30 é a aproximação da ferramenta de rosca. E aqui, G0, Z2 é o inicial do Z, né? Ele vai iniciar a rosca de 2 milímetros, 2 milímetros afastado da peça. E agora o X inicial. G0, X 21,5. Essa rosca é uma rosca de meia polegada, NPT. Então vamos colocar aqui as coordenadas no G76. X, meu X final, coloquei 18. Z final, menos 15. O Q, que é a quantidade de passadas finais. Vou deixar 2. O passo é em polegada, seria 14 fios por polegada, mas eu converti para milímetros. Então fica 1,814. Seria 14 fios por polegadas, convertido para milímetros. O H, a profundidade da primeira passada. Vamos colocar aqui 1 milímetro. E o J, a medida mínima de passada, né? Vamos botar 0,006. Para no final da passada ele ficar uma passada bem leve. O I, que seria o ângulo de entrada, vamos colocar 29 mesmo.
E o ângulo de saída, que é o L, 45. O C, que é o retorno, né, para a ferramenta não encostar na peça, eu vou botar 0,5. 0,5 no caso. E aqui o ângulo da conicidade, né, para fazer a rosca cônica. É indicado 1,70 1,70 e alguma coisa. 78, então eu vou arredondar para 1,8. Pronto. Agora já está feito o ciclo. A gente vai botar um M5 para desligar a placa. Um M30 para voltar o programa. E o símbolo de porcentagem para finalizar. Aí vamos salvar. Vou salvar como rosca cônica. Pronto. Então a gente vem, volta aqui, load, procura a rosca cônica e tá aqui a rosca. Vamos botar para rodar na máquina agora para a gente ver. Não sei se dá para ver a conicidade da rosca, mas é uma rosca de meia dessas de cano PVC mesmo. No final ela vai ficando mais apertada. Esse código foi para a rosca cônica, mas para fazer a rosca reta, normal, a gente só vai mudar duas coisas simples aqui. Aqui no T, a gente ou pode colocar 0 ou pode apagar. Qualquer informação dessa aqui que não for escrita, o Mac3 vai entender que é 0. Então ou a gente bota 0 ou a gente pode apagar.
Se apagar, ela vai funcionar do mesmo jeito também. E aqui na parte do desbaste, como eu coloquei para ele também fazer o desbaste cônico, a gente pode só colocar essa medida aqui para 21. Pronto, aqui ele já vai fazer o desbaste reto. Não vou salvar, porque eu salvei como rosca cônica. Se eu salvar assim, ela não vai fazer a rosca cônica. Então eu vou copiar isso aqui e salvar com um novo arquivo. Salvei aqui, só mudando aquelas medidas. E a gente já consegue perceber aqui no simulador. As linhas estão retas, né, que essa é a rosca reta. Então se eu colocar aqui a rosca cônica, a gente consegue ver que ela deu uma pequena inclinada nas linhas. Vou colocar para rodar o programa da rosca reta. E essa é a rosca reta. Rosca cônica e a rosca reta. Lembrando que a rosca cônica só dá para ser feita se o eixo X não tiver folga. Como a conicidade é mínima, se tiver folga, ele não faz o cone porque vai entrar na folga, né? É isso aí. Valeu, pessoal.